E já de volta ao Vivo em Cores, seja muito bem-vindo sempre, você está chegando agora, esse é o programa Vida e Saúde, né? E é sempre bom ter você em nossa companhia. Hoje estamos falando sobre o cuidado que devemos ter para com nossos olhos, para com a nossa boa visão. Conosco, você está chegando agora, uma das maiores autoridades no assunto, o Dr. Leôncio Queiroz Neto, médico oftalmologista, aceitou o nosso convite, está aqui hoje falando brilhantemente tudo que a gente precisa saber e entender como cuidar melhor dos nossos olhos. Ô doutor, a gente falou no bloco anterior sobre essa proteção dos raios UV, essa película que se tem nos óculos, enfim. Essa película, ela tem prazo de validade, ou seja, pelo contato, cai no chão, risca, etc. Tem validade, doutor? Tem. Me parece que a validade varia de acordo mesmo com o cuidado que você tem com essa lente, de acordo com o que você limpa e da maneira dos produtos que você utiliza. E geralmente dura em torno de 12 meses. É um pouco menos do que, vamos dizer, uma refração de um óculos dura também em torno de uns 18 meses. Então, um pouco menos do que duraria o grau do óculos. Tem pessoas que são mais estáveis, tem outros que mudam o grau com um pouquinho mais de frequência. E aqueles óculos fotossensíveis que mudam de acordo com a radiação ultravioleta, ele fica incolor ou solar, eles também têm um prazo de em torno de 18 a 20 meses, mais ou menos. Doutor, acho que nós temos uma pergunta relacionada também a essa questão dos óculos. Vamos fazê-la? Vamos lá. Me chamo Maria de Socorro e gostaria de saber se a gente tem que trocar de óculos de ano em ano ou de 6 em 6 meses. E aí, doutor, eu não sabia essa questão assim, tem que trocar de óculos, doutor, porque vai aumentando o que? A dificuldade de leitura, o grau vai aumentando, o que é? É aquilo que eu disse, mais ou menos o check-up para ver uma nova refração, a consulta oftalmológica, é em torno de 18 meses. Existem casos que o óculos está bem cuidado, sem risco, e ele não mudou o grau, que você mantém aí por mais 18 meses. Ou seja, o óculos, o aparelho não significa que você vai mudar o grau, por exemplo, trocar o óculos porque aumentou. Tem isso também, doutor, conforme o avanço da idade vai aumentando também, e tem algum valor numérico aí de tempo, doutor? Tem. Quando chega aos 40 anos, que a gente tem uma dificuldade maior de leitura de perto, que surge a presbiopia, aí... Chamado presbiopia. Presbiopia, seja, que a gente está esticando o braço. Aí você precisa realmente trocar o óculos a cada 18 meses, 24 meses. Doutora, o Samuel Dias da Fonseca, de Guaranésia, Minas Gerais, obrigado, Samuel. Ele fez uma pergunta aqui, ó. Fui diagnosticado com DNRI, é isso? É DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Gostaria de saber mais sobre isso, pois tenho 49 anos e sou novo para se ter isso. É o Samuel, pergunta, doutor. Nós vamos saber se é só ligada à idade, se é uma degeneração que é úmida ou é seca, porque tem variações, e se ele tem alguma doença, se tem casos na família que desenvolveriam isso, ou se ele tem alguma outra predisposição. Eu acho que isso nós só podemos dar uma definição, uma classificação melhor, se realmente examinarmos o Samuel e fazermos os exames pertinentes, principalmente, às vezes, uma angiografia retiniana com contraste, ou até mesmo a tomografia de coerência óptica chamada OCT. Doutor, a Sueli Elias Valim, que é do sul de Minas, ela tem 63 anos, obrigado, Sueli. Ela pergunta, doutor, olho pulgando pus no canto constantemente, o que pode ser? Pode ser uma conjuntivite, pode ser também uma blefarite, que esteja uma inflamação dos folículos, do bordo dos cílios, das pálpebras, que ela esteja. Quer dizer, ela precisa realmente ser examinada e definir. E muitas vezes a pessoa tem alguma alteração da via lacrimal também. Ela não está conseguindo drenar bem a sua lágrima e pode estar tendo alguma estase, alguma epífora e acontecer isso. Doutor, aqui, vamos lá para Jaguariúna, Maria Helena de Jesus Gouveia. Dona Maria Helena, muito obrigado pela participação, viu, querida? Tenho 64 anos e enxergo só do lado esquerdo.
Tive um deslocamento de retina e perdi a visão do lado direito. Eu tenho que fazer sempre um mapeamento da retina, sim ou não? Pergunta a nossa amiga Maria Helena, doutor. Sim, é uma paciente portadora de uma monovisão, ou seja, a Maria Helena tem uma acuidade visual, tem visão apenas no olho esquerdo. E ela precisa ficar atenta, porque ela pode ter lesões predisponentes, ela pode ter algum outro fator que também venha levar a um descolamento da retina nesse olho. Todo portador de monovisão tem que ter um cuidado redobrado com o olho que está enxergando. Ô, doutor, hoje nós estamos nessa era mais do que nunca da tecnologia. Eu estou aqui com o tablet, mas tem um celular que, queira ou não queira, eles têm aquele foco de luz, aquela transmissão de luz. Isso prejudica, doutora, essa pessoa que fica muito tempo no computador, na televisão, muito próximo a esses aparelhos. Qual a sua orientação nesse sentido? Às vezes, na medicina, a gente precisa de 10, 15 anos da população, de pessoas utilizando adquirindo esse hábito para ter alguma alteração. Já começam as crianças, principalmente dos países orientais, onde a utilização de todas essas engenhocas eletrônicas está cada vez mais precoce, a parecer que a população está ficando mais míope mais precocemente. Nós já sabemos que o olho está ficando mais seco, ou seja, porque nós piscamos menos. E pessoas que têm qualquer vício de refração, qualquer necessidade de grau, que mesmo que às vezes era um grau pequeno, ele precisa também usar óculos mais precocemente. A presbiopia nos hipermétropes com o uso, e esses aparelhos hoje é o celular, quer dizer, antes a gente trabalhava com desktop, depois passamos para laptop, tablet, hoje a gente utiliza muito ler e-mail no celular. Ou seja, as telas estão diminuindo e a nossa necessidade está aumentando. Então, talvez a gente precise de usar óculos realmente mais precocemente. Olha só, o senhor falou da secura nos olhos, tem uma pergunta aqui da Irani Hipólita Torres, que é de Passos, Minas Gerais. Obrigado, Irani. Eu tenho secura nos olhos, já faz muitos anos, é a segunda vez que eu sinto uma dor muito forte e vermelhidão. Eu uso gel e colírio. Na claridade, tenho dificuldades para abrir os olhos. Gostaria de saber se tem cura. Meu grau é 6,5. E também gostaria de saber se o grau vai aumentar. Pergunta nossa amiga Irani, doutor. O olho seco, a falta de lágrima, não tem nada a ver, muitas vezes, com o grau de óculos que a pessoa utiliza. Sem dúvida, nós vamos saber qual que é a doença de base. Existem medicamentos que levam o olho a ficar seco, existem doenças reumatológicas que levam o olho a ser seco. E existe uma série de doenças sistêmicas que pode estar contribuindo para o olho ser seco. Então, nós vamos saber a causa que está levando a esse olho seco e tratar. Nem todo olho seco tem o mesmo tratamento. Doutor, aqui, ó, nossa amiga Lourdes, de Mogi Mirim, São Paulo. Obrigado, dona Lourdes. Eu fiz cirurgia do canal da lágrima há 4 meses e recentemente fui informada de que não deu certo a cirurgia. Continua saindo lágrimas pelo olho. É realmente normal isso acontecer? Pergunta a nossa amiga Lourdes, doutor. Foi a cirurgia que não deu certo ou realmente o que foi? É difícil aí... Teria que vê-la, né, doutor? Teria que examinar, muitas vezes fazer um exame de imagem para saber se foi reconstituído esse canalículo lacrimal e aonde estava essa obstrução para ter sido necessária essa cirurgia. Doutor, Marinês Faustina de Laguna, Santa Catarina, está mandando um abraço para nós, parabenizando pelo programa, dizendo assim, meu pai, Antônio de Oliveira Faustino, ele tem uma vista perdida. E ele foi ao médico, o médico disse que não tem mais jeito. O médico disse ser um nervo que não tem mais o que fazer, nem cirurgia. A pressão dos olhos aumentou muito e só passou um colírio. O que ele deve fazer nesse caso? Marinês, doutor, preocupada com o pai dela. Bom, me parece que também é um paciente portador de monovisão. Esse olho, quando ela fala do nervo óptico, ele pode estar com o nervo óptico atrófico, ou seja, não tem mais... Não adianta você tratar a catarata, alguma outra patologia ocular, se o nervo já não está respondendo. Né? É aquilo que eu disse já. O olho é como se fosse uma lâmpada, daí nós temos o fio, que é o nervo óptico, e a fonte de energia, que é o nosso cérebro. Se você tiver interrupção ali do fio do nervo óptico,
você não vai ter como levar a informação para o cérebro poder enxergar. Quero mandar um abraço à dona Euzinha e o seu João de Oswaldo Cruz acompanhando o programa. Que Deus abençoe vocês, viu? Doutor, aqui o Elias Donizete Rodrigues, de Valinhos. Obrigado, Elias. Deus abençoe. Nosso grande amigo fotógrafo aí de Valinhos, que Deus abençoe. Para quem tem degeneração macular devido à idade, tomar vitamina via oral específica para a vista, isso ajuda? Pergunta o nosso amigo Elias Donizete, doutor. Existem trabalhos que têm mostrado algum efeito e outros não dizem a mesma. Precisa saber muito bem o estado que está essa degeneração macular, classificá-la por uma tomografia de coerência óptica. Hoje existem injeções intraoculares com anti-VEGF que podem melhorar. Existem alguns tipos que você pode ver com laser, uma terapêutica, se tem ligação com o diabetes. Nós precisamos ter mais dados dessa degeneração para poder saber se seria efetivo algum tratamento. Doutor, vamos lá para Timbaúba, Pernambuco. A nossa amiga Maria José. Deus abençoe, dona Maria José. Eu tenho um problema que sempre acho que tem algum cisco nos meus olhos. Meus filhos olham e dizem que não tem nada, mas eu sinto um forte incômodo. O que poderia ser? Pergunta a nossa amiga Maria José, de Timbaúba, Pernambuco, doutor. Ela pode ter alguma doença externa ocular, alguma blefarite, que são como umas caspinhas aqui na borda dos cílios, que dão essa sensação de areia, de corpo estranho no globo ocular. E isso realmente, ou alguma alergia ocular que pode estar levando a esse caso, mas não especificamente ter um corpo estranho no olho. Doutor, nós preparamos uma matéria também sobre os cuidados que a gente tem que ter com a nossa visão, principalmente na época do verão. Eu quero convidar o doutor e para você que está em casa acompanhar essa matéria que a gente preparou com muito carinho para você. Vamos lá. Verão, muito sol, época que os olhos merecem cuidados especiais. O óculos do senhor tem proteção? Olha, não posso afirmar. Como que você tem certeza que seu óculos é de confiança? Eu comprei de um amigo meu, que me passa muita confiança. Porque eu paguei muito caro por ele. Só pelo valor? É lógico, no camelô custa baratinho. Olha aqui, ó. Não te traz proteção aos olhos, por quê? Porque não é original. É falsificado? E mesmo se você usa, tranquilo. É mais acessível, né? Apesar de serem capazes de melhorar a visão momentaneamente, os óculos piratas representam um grande risco para a saúde ocular, tanto por atrasar o diagnóstico de doenças importantes, quanto por trazer prejuízos direto aos olhos. Quando a pessoa usa o óculos de sol, a pupila se dilata naturalmente. É porque o organismo entende que está em um ambiente escuro. Se esses óculos não tiverem a proteção contra os raios UVA e UVB, aumenta-se a chance de desenvolver uma doença bastante conhecida, a catarata. Ou seja, utilizar óculos inadequados é mais prejudicial à saúde do que não usar óculos algum. O não uso de um filtro adequado vai fazer com que o olho seja enganado. Ele acha que está sendo protegido, a pupila dilata e uma grande quantidade de raio ultravioleta vai incidir sobre a superfície e o interior dos olhos. Então, potencializando os problemas. É preferível que a pessoa não faça uso de óculos solar ao utilizar um óculos solar que não tenha a qualidade necessária. Além disso, o sol, o vento, o sal do mar e o cloro da piscina podem se tornar grandes vilões para a saúde dos olhos e contribuírem para o aparecimento de algumas doenças virais. O mais comum dessas infecções virais são as conjuntivites virais. Essas conjuntivites, elas causam muita irritação, vermelhidão, desconforto e se espalham de forma epidêmica pela pessoa, pela família, pelos locais de trabalho. São muito comuns os surgimentos de alterações do tipo do tersol, que são aquelas bolinhas inflamatórias junto aos cílios. Além das doenças virais, existem outras duas adquiridas após a exposição prolongada ao sol. A primeira delas é a ceratite actínica, inflamação na córnea.
A outra é o pterígio, alteração na membrana que recolhe o olho, resultado de anos de exposição ao sol. Para cuidar da saúde dos olhos, é recomendado o uso de bonés, sombrinhas e, é claro, óculos escuros de qualidade. O Dr. Cássius também indica outros cuidados. Lavar as mãos, ter cuidado em não manipular e ficar coçando os olhos. Essa manipulação da borda da pálpebra realmente pode levar a processos como a gente está descrevendo. Muito bem, doutor, aí a gente teve uma bela explanação. É tudo isso, um pouquinho mais, como é que é? A repórter chamou muito bem a atenção quando nós colocamos o óculos escuro, a nossa pupila dilata. E nós vamos ter em mente que a radiação é cumulativa. Hoje a gente recebe um pouquinho, amanhã outro pouquinho, e isso vai somando. E daí nós temos a ceratite actínica, que é uma irritação, é algo até leve. A catarata, que a radiação UV leva até 60% mais as chances de você desenvolver. Daí vem o problema da DMRI, que hoje nós vimos tantas perguntas macular, que aparece lá na terceira idade. Nós já temos aí, e são poucos os tratamentos, são tratamentos muito caros para isso. Então, a melhor maneira é a prevenção, é o uso do óculos com filtro UVA. E logo o verão vem aí, evitar de compartilhar a toalha, evitar aglomeração, que é onde se pega a conjuntivite viral, evitar de tocar a mão nos olhos, a mão suja antes de lavar, não coçar os olhos. Brincar na areia, cuidado, porque aqueles grânulos de areia podem entrar e machucar, riscar. E sempre também lembrarmos das barreiras físicas, que é o boné com a aba para frente, a viseira, um chapéu, que também acabam protegendo a nossa visão. Olha quantas informações valiosíssimas aqui. A Dalva Marques de Campinas, doutora, ela gostaria de saber se tem algum colírio que se pode usar sem receita médica, né? O doutor já falou, mas de repente está chegando agora para a gente responder para a Dalva, doutor. É aquilo que eu disse, a automedicação jamais é sempre indesejada. Mas existem colírios que ela pode, numa consulta oftalmológica, perguntar ao oftalmologista se acontecer um ressecamento, se tiver alguma irritação ocular, o que eu posso usar com certo domínio mais frequentemente? Que vai ser algum dos colírios da família das lágrimas artificiais. Ô doutor, a gente sabe que aprendemos aqui com o senhor que a necessidade de se passar no oftalmologista para fazer a leitura do olho, a capacidade, o grau, enfim. Aí eu descobri o grau. Ou de repente eu não sei, mas eu vou numa farmácia, eu estou viajando, vou na farmácia, eu encontro lá um mostruário de óculos assim, que estão lá à venda, de 1 grau, 1,5 graus, 2 graus, até 3 graus, se eu não me engano, está lá. Eu posso comprar um daqueles lá, porque eu coloquei, fui fazer uma leitura, me ajudou. Eu posso usar daquele lá, doutor? Não é correto. Eu tenho visto óculos assim, vamos chamar óculos de fábrica, até em banca de jornal, banca de revista. Esse óculos, geralmente ele ajuda pessoas que têm mais de 40 anos, que têm presbiopia, ou seja, a vista cansada para perto, e que ele precisa para leitura. Numa situação emergencial, ele, óbvio, ele foi para outra cidade, esqueceu dele, aquele dia ele vai trabalhar, se ele não tiver um óculos assim, ele não está improdutivo, né? Perdeu, às vezes fica difícil até de ver um GPS, ver um endereço, realmente é uma situação emergencial. Ele pode lançar a mão disso. Agora, ele deve ter um óculos que corrija, porque às vezes você tem mais grau de um lado, menos do outro, você tem um astigmatismo, tem o eixo, o óculos muitas vezes não é igual. E aquele óculos não tem um centro óptico, é um óculos que trata os dois olhos da mesma maneira. Emergencial. Emergencialmente eu acho que poderia, mas não pode ser um uso contínuo. Gente, nós temos ainda mais um bloco, vou chamar um intervalo na sequência, temos aquela cereja do bolo para mostrar para você. Então não sai daí que a gente volta já só para você no Vida e Saúde que é seu.